Começa com uma pauta deliciosa e com essa amiga que eu adoro, que é a Lucy Gameiro. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Lucy, que prazer estar aqui com você. Bem-vinda, né? Pode dar a mão já? Acho que pode dar a mãozinha. Pode, eu dou. Eu tô ainda naquele esquema de, né, de a gente tá na pandemia, aí eu fico na dúvida. Aí não, mas acho que agora pode, sim, né? pode. Que delícia receber você aqui. Bem-vinda mais uma vez. Muito e a gente vai falar sobre empatia, né? Eu queria saber a diferença entre empatia e simpatia. Muitas pessoas confundem, né? É verdade, Camila. A gente pode dizer que a simpatia é uma semelhança que eu encontro em você. Tá. Então, por exemplo, assim, eu falo, nossa, a Camila é tão simpática, eu me simpatizei tanto com ela. Na verdade, eu identifiquei semelhanças minhas em você. Tá. Então, é assim, eu gosto de você, mas eu não sinto por você. Eu estou afastada. A simpatia é essa. A gente se gosta, mas eu não estou envolvida com você. Entendi. Na empatia, já é o contrário. Na empatia, eu sinto por você. Eu posso não ter nenhuma semelhança com você, mas eu acabo sentindo por você. Eu me envolvo com você no quesito de sentimentos ou de inclusão. Eu incluo você nas minhas preocupações. Entendi. Agora, é muito legal também, você que está assistindo a gente, interagir. Eu queria saber se você é uma pessoa empática, assim como ela explicou. Você tem essa empatia, você tem um pouco de dificuldade de sentir isso? Comenta com a gente lá no @VocêBonitaTV pra gente interagir. Se tem alguma dúvida também, comenta lá, faz a sua pergunta, que aí na medida do possível a gente vai respondendo aqui, né? Com certeza. Agora, é possível, por exemplo, eu nasci uma pessoa não empática, não consigo ser empática. Eu posso adquirir isso? Eu posso aprender a ser empática? Eu posso treinar a empatia, tá? É que assim, normalmente, Camila, a empatia é espontânea, é um estado espontâneo. Muitas pessoas talvez conheçam até a empatia com o nome de ágape, né? Amor ágape. É aquele amor de compaixão, aquele amor desinteressado, que o único objetivo é a preocupação, é o bem-estar, o querer o bem-estar da humanidade. Certo. Então, a empatia é algo assim, quando na ausência dela, para você ver como ela é importante, na ausência dela, a gente acaba pensando em transtornos de personalidade antissocial. Tá. Que é, no caso, psicopatia, sociopatia, borderline, bipolaridade. Então, você vê que é um parâmetro muito importante, até como forma de diagnóstico, para alguns tipos de transtornos de personalidade. Olha só. Porque, é o que eu te falei, na ausência, imagina, a pessoa que não tem empatia, ela não se comove, ela não se preocupa de forma alguma com o seu semelhante. É aquela pessoa que a gente fala, nossa, como essa pessoa é fria. É tipo isso. Exatamente. Então, a gente pode dizer que a empatia é um calor, né, natural que humaniza a pessoa, tá? É uma forma de humanizá-la. Então, o que eu tô te falando? A gente fala assim, mas Lucy, eu não sinto toda essa vontade. Às vezes, não é que você não seja empático, na verdade, às vezes você, sei lá por que na sua vida, você se tornou desconfiado, você pode ter passado por muitos traumas e aí você ficou assim, a gente chama isso de anedonia, você resolveu não sentir para não sofrer. Tá. Então, muitas vezes não é que você não seja empático. Algumas coisas podem ter acontecido para que você tomasse algumas precauções e decidisse não sofrer. Entendi. E aqui você trouxe, então, um quadro para a gente aprender o processo para despertar a empatia. Exatamente. Vamos começar. Então, Tá. por exemplo, né, a gente está aqui, né, começamos por aqui, sou eu, estar. Então, eu estou aonde? Vamos pensar em duas perguntinhas. Por quê e para quê? Eu acho que essas duas perguntinhas, elas conseguem ajudar a gente nesse sentido. Por que eu estou aqui, né? Tá. Vamos pensar a nível de humanidade. Por que eu estou aqui? Por que eu faço parte desse núcleo social? Por que eu vim parar nesta família? Por que eu tenho esses amigos para dividir a vida, ou esse companheiro, ou essa companheira? Então, é muito importante a gente entender o porquê. Eu acho que a gente veio aqui com um propósito muito claro
que é de ajudar uns aos outros. Eu penso assim, eu sou humanista de carteirinha, sabe? Não vou desistir do ser humano jamais na minha vida, porque eu estaria desistindo de mim, então acho que não faz sentido. Maravilhoso. Tá? E no caso da empatia, o que eu acho muito interessante é você entender o seguinte, é aquele sentimento assim, eu preciso sobreviver a esse mundo aqui. Mas eu sei que você também, as outras pessoas também precisam sobreviver para que se faça um sentido. Só eu sobreviver não faz sentido. Claro. Então a empatia é isso, é ter o sentido de que todos nós precisamos sobreviver. Então vamos lá, 2 perguntinhas, tá? Por que que eu estou aqui e para quê? Aí é que começa o processo. Pela reflexão. Para que que eu estou aqui então? Para que que eu estou aqui, por exemplo, hoje, você, Camila? Por que que você está aqui hoje substituindo a Carol, Sim. né, e tal? Para quê? Para que a Carol possa ter uns dias... Desfrutar de descanso. De descanso, com a família, entendeu? Então, essa é a resposta. Tá. Então, por que eu estou aqui? Porque a Carol saiu de férias. Para que que eu estou aqui? Para cumprir esta função, dar continuidade ao trabalho do Você Bonita. Para continuar levando informação para as pessoas. Exatamente. Que curtem o programa. Tá. Exatamente. Aí nós vamos para um outro passo que é... Ah, então tá, eu esqueci de colocar... A Ju me bateu hoje. Eu esqueci de falar uma coisa assim, ó. Ju. Primeiro passo é você identificar o estar. O estar. Onde estou. Ok. Aí nós vamos para o segundo passo, que é olhar, tá? A gente coloca aqui. O que que isso significa? Todo mundo fala muito por aí que empatia é estar no lugar do outro. Eu discordo. Na minha opinião, empatia é o ver com os olhos do outro. Porque, pensa, se eu for me colocar no seu lugar, Camila, não vai dar certo. Porque nós temos diferenças, inclusive de estruturas cerebrais, que vai me impedir de sentir a dor que você sente. Porque você não tem a mesma vivência que eu tenho. Então não adianta eu me colocar no seu lugar. Tá. Eu, por exemplo, eu posso chorar pela dor dos meus filhos, mas eu nunca vou conseguir sentir a dor que eles sentem. Entendi. Então eu não concordo que seja você se colocar no lugar do outro. Eu acho, né? Aliás, eu penso assim, que é muito melhor você olhar para as coisas como os outros estão olhando. Eu aprendi isso, é uma das técnicas do Aikido. É mesmo? O Aikido, ele prefere que você aprenda movimentos, não para você ficar de frente com o seu oponente, é sempre de lado. Os movimentos do Aikido, eles têm manobras que fazem com que você fique lado a lado. Tá. Então eu consigo olhar para onde a pessoa está olhando. É muito interessante isso que você está falando, porque eu vivi algo assim. Eu sempre, naturalmente, acho que eu já sou bastante empática. Aí, eu estava fazendo errado, porque justamente eu estava querendo sentir, ou eu estava imaginando que a outra pessoa que estava sofrendo e estava sentindo o mesmo que ela, ou achava que estava sentindo o mesmo que ela. E eu sofria muito. E aí eu começava a ficar mal, e eu ficava para baixo. Eu falei, gente, mas não é isso. Mas eu demorei muito tempo para perceber que era outro jeito. Eu tinha que ter esse olhar, e aí percebendo que o outro tá passando, o que eu posso fazer em relação a isso para ajudar, mas também não trazer para mim, porque isso causa um sofrimento. E se você faz isso com muita gente, a cabeça não aguenta, gente. Não, você se perde. Você se perde. Aconteceu comigo isso. Então, você percebe? Essa é a diferença, por isso que eu estou te falando. Eu acho equivocado você falar, você tem que se colocar no lugar do outro. Não, você tem que estar ao lado dele para poder olhar para onde ele está olhando. Então, aí, a gente vem para um outro passo, que é o ver. Então, você fala, Luci, mas espera aí. Aqui você colocou olhar e aqui vai para o ver, qual não é igual? Não é igual, gente. Olhar para uma coisa é você estar afastado da situação. Ver é você estar conectado com a situação. Então, imagina, eu falo para você assim, olha aquela mesa lá da comidinha lá, do prato. Culinária. Você tá daqui olhando, olhei, já tem uma percepção sobre ela. Tem ali alguns pratinhos, tem frutas e pau. Aí eu falo, tá bom, agora, Camila, você precisa ver
Aí você vai se aproximar para realmente sentir. O ver, gente, ele engloba muitos sentidos ao mesmo tempo, tá? Não é só a visão. O ver é estar conectado com a situação. É você estar participando daquilo, sabe? É você estar realmente próximo daquilo. Tá. Por isso que a gente fala, não, uma coisa é eu olhar, outra coisa é eu ver. Então, a gente aprende que ver é quando eu chego muito perto, deixa eu ver o que está acontecendo com a Camila, deixa eu saber o que ela está sentindo, deixa eu perguntar para ela, né, como ela está, como é que tem ido a vida dela. Então, essa é a diferença entre olhar e ver. Depois disso, aí que tá. Esse passo, as pessoas dão uma encrespada, entendeu? Dá uma engasgada. Olha, básica. Se deixar vulnerável. Ixi, Camila. Como assim, Lucy? Então, tava indo muito bem. Você tava, até aí tava tudo bem. Agora se deixar vulnerável, quer dizer que alguém pode me fazer de boba, eu posso sofrer, porque vulnerabilidade, para muitas pessoas, o sinônimo disso é fraqueza. E não é. Se deixar vulnerável no sentido de baixar guardas, entendeu? Como eu te falei, se você tem algumas questões, alguns traumas que de uma certa forma te afastaram dos seres humanos, é hora de trabalhar. Eu classifico isso como humildade. A humildade, na minha concepção, humildade é o reconhecimento dos meus limites. Não tem nada a ver com fraqueza, mas eu preciso reconhecer. Lembra que você me falou? Eu estava me jogando muito na vida dos outros, no problema dos outros. E estava me fazendo mal. Então, isso aqui, entendeu? Você tem que começar a entender que é preciso você, antes de qualquer coisa, entender seu limite. Eu não posso dar para o outro uma coisa que eu não tenho. Porque eu vou ficar sem. E não é essa a ideia da empatia. Lembra que eu te falei no começo? Eu preciso sobreviver e todos os outros precisam. Também. Eu preciso me incluir. Então, se deixar vulnerável, eu diria que é essa questão de você começar a baixar a sua guarda e realmente reconhecer seu limite. Eu posso até tal parte, né? Tá. Eu quero mais, eu queria ajudar mais pessoas. Primeiro, se prepare. Sabe? Quer ajudar? É igual o trabalho voluntário. O pessoal entra achando que vai ser uma maravilha, que vai ser lindo. Não, muitas vezes você se depara com situações, sabe? Sofridas. E você só vai conseguir ajudar alguém se você estiver bem. Senão você não consegue, né? Exatamente. Então, esse é o processo. Entendi. Por isso que muita gente estanca aqui e fala, ai meu Deus, mas será? Porque confunde. Nossa, entendeu? Adorei essa explicação. Vou fazer o seguinte, antes de ir para a próxima, então, pode ser uma perguntinha do Pode, público? por favor. Vamos ver quem mandou, então? Já pode mandando a sua também no @vocêbonita.tv. E quem mandou foi a Ruth, um beijo para você. E quando você é empático com a pessoa e ela se vitimiza? Ótima pergunta. Olha, assim, bom, a gente tem essa tendência mesmo à vitimização, entendeu? Mas a empatia, talvez você esteja confundindo aí com a simpatia, entendeu? Tá. Porque a empatia é eu conviver com as diferenças daquela pessoa. Então, ela é diferente no quesito de estar se vitimizando. Você não tem, é onde entrou isso aqui, entendeu? Tá. Você vai até o seu limite. Se aquilo começou a te incomodar, sabe? Se aquilo fala, não está fazendo sentido para mim, eu tô lá, eu tô sendo solidária, mas a pessoa muitas vezes não quer sair daquela situação, ela quer continuar no papel da vítima. Então, o que a gente faz? A gente aprende uma coisa chamada respeito. E o que é respeito? Respeitar alguém é você considerar os sentimentos daquela pessoa. Ela quer estar naquela situação, entendeu? Se ela quer estar, não é você, não sou eu, não é ninguém que vai arrancá-la da situação. Então, você respeita ela, a decisão dela, e respeita o seu limite. Você pode simplesmente se afastar, porque empatia não é contato físico só. Empatia é muitas vezes eu estar aqui, sabe, vibrando, emanando coisas boas para aquela pessoa sem a necessidade de estar perto. Olha só, olha só, tem muitas perguntas chegando, então vamos tentar responder várias, que isso é muito bom, a gente fica feliz demais, né? Quando tem muitas perguntas assim. A próxima tem a ver com simpatia, né, Glau? Olha, é a Giane que mandou. Obrigada, Giane. Quando uma pessoa fala que você é simpática, significa o quê?
significa que ela identificou em você semelhanças com ela, entendeu? Qualidades que ela acredita que são importantes. Então eu falo, nossa, Camila, você tem uma facilidade em sorrir, né, interagir com as pessoas, como você é simpática, porque isso também pode ser uma qualidade minha e eu achar que isso é importante no caráter de uma pessoa. Então você se torna simpática a mim por semelhança. Tá certo. Agora, o próximo seria criar uma narrativa pessoal. Tá? O que seria isso? Eu criar uma narrativa pessoal. É eu realmente construir um padrão de comportamento, de pensamento, que tem a ver comigo. Essa criação de narrativa, de história, de vida, sabe? De como enxergar o mundo. Por isso que eu falo para você, eu decidi ser humanista. Eu sempre decidi que eu ia acreditar e ia defender o ser humano até as últimas consequências. É óbvio que de vez em quando aparecem uns engraçadinhos querendo fazer a gente mudar de ideia. Olha que eles tentam, eles vão até as últimas consequências. Mas graças a Deus a gente pensa num todo. Porque se eu pensar na minoria, talvez eu desista. Então, quando eu construo essa narrativa pessoal, por quê e para quê? E para quê? Entendeu? Então, eu falo, por que eu tô aqui acreditando no ser humano? Porque, em primeiro lugar, eu faço parte dessa espécie. Se eu não acreditar na minha espécie, nós estamos perdidos. E para quê? Para quê? Porque eu quero ver uma evolução e a empatia social é uma das grandes causadoras da nossa evolução como seres humanos. Tá então, certo. Construa uma narrativa positiva. Muito legal. Agora eu tô vendo aqui, ó, despertar de uma sensação. Ai, meu Deus. O que seria, Lucy? Isso é fácil. Você pode fazer isso, olha, em casa, sentado na sua poltrona aí, né, tomando um chazinho. É você começar a se envolver com a cultura, com culturas diferentes. Então, sabe quando você está assistindo um documentário, ou você hoje em dia vai lá na internet e procura, nossa, como que vivem os monges no Tibete, né? Vamos lá ver o jeito... E você começar a construir essa sensação de que fazemos parte, sim, de um todo, mas com grandes diferenças. E essa sensação, ela é despertada com isso, pelo interesse. E aí não pode ter julgamento também, não, né? É a coisa, por exemplo, assim, poxa, eu quero saber um pouco mais sobre o mundo LGBT. Tá. Eu sei pouca coisa, não é coisa que não faz parte do meu dia a dia. Não entendo as nomenclaturas e tal. Eu vou pesquisar. Vou aprender. Né? Vou entender por que eles muitas vezes fazem a passeata gay, né? Quer dizer, eu vou despertar essa sensação da empatia. Excelente. Em casa, sozinha, na minha. Tranquilona ali, de boa. Tranquilona. E sem o julgamento. Aí, com isso, olha aqui, nós vamos começar a criar a conexão empática. Adoro. Entendeu? Você vê que eu saí do meu mundo e comecei a entrar nos outros mundos. Eu comecei a olhar para as outras culturas, para os outros povos, assim, a nível de querer entender e buscar entender, na minha visão, é me conectar. Certo. É por isso que eu te falei, empatia, a diferença da simpatia é que aqui eu começo a me conectar. Aqui depois eu começo a me interessar. Todo esse trabalho. Entendeu? Até então eu achei você legal, bonitinho, mas não me conectei com você. Sim. Eu não tenho por que perguntar como é que você tá. Aqui eu começo. Aí depois a gente vai para uma coisinha chamada ação. Que tipo de ação? Então, imagina que aqui eu descobri que no universo LGBT, que a gente está dando um exemplo. É um exemplo. Né? Eles têm vários tipos de problema. Certo. Preconceito, discriminação, descriminalização, enfim. Aí eu começo a pensar em ações. Um exemplo. É que eu esqueci o nome dela agora, gente. Mas uma fisioterapeuta americana, isso foi em 80 e pouco, ela se preocupava muito com os pacientes dela que tinha artrite deformatória, aquela artrite reumatoide que entorta as mãos. Que deforma os dedos. E eles tinham muitas dificuldades no dia a dia. Aí ela falava, meu Deus, a gente precisa ajudar essas pessoas, né? Elas vivem muitas vezes sozinhas em casa. Sim. E ela começou a querer encontrar alguém que construísse uma geladeira que fosse
específica para essas pessoas, que a forma de abrir a geladeira fosse facilitada, porque para eles pegarem, abrir, era difícil. E ela batalhou, e ninguém dava ouvidos para, imagina, a gente vai fazer uma geladeira só porque as pessoas têm artrite reumatoide? Imagina, não vou fazer isso. Aí o que ela fez? Ela resolveu mostrar como é que essas pessoas viviam. Ela passou a colocar nela empecilhos, né? Então, como é que essa pessoa vive? E ela começou a ampliar isso. E ver as dificuldades reais de uma pessoa com esse problema. Ela usava um óculos que deformava a visão, ela pendurava quilos, né, nas pernas para ver como é que era andar. É o sentir na pele. Era mesmo. O sentir na pele. E você sabe o que ela conseguiu com isso? O quê? Mais do que a geladeira para os artrite reumatoide. Ela conseguiu várias inclusões sociais. Olha ela assim. conseguiu que os ônibus fizessem aquela... Tipo, a rampa, né? Uma rampinha, ela conseguiu que a gente adaptasse as calçadas, então ela partiu para a ação. Ela entendeu, ela colocou, né? Ela despertou a sensação, se conectou e foi para a ação. Que maravilhoso isso. Isso é empatia social, entendeu? Maravilhoso. Você pode mudar a vida de uma pessoa. Não só de uma pessoa. Se mudar de uma já é incrível, mas no caso dela mudou a vida de milhares de pessoas. Isso é impressionante. Como é importante a gente realmente ter essa conexão empática com as pessoas. Perfeito. E isso vem através do quê? Da reflexão. Né? Dessa coisa do porquê que nós vamos fazer isso. Nesse momento, gente, eu penso assim, eu trabalho com filosofia, né, filosofia clínica, e eu vejo que nunca foi tão necessário a conexão da empatia, porque a gente teve esse processo de pandemia, ficou tão evidente que nós precisamos sim um dos outros. A gente vinha numa pegada tão narcisística, tão individualista, que quando a gente se viu proibido de abraçar uma pessoa, caiu a ficha. Caiu a ficha que nós precisamos sim um dos outros. Que nós viemos aqui sim com a intenção de ajudarmos uns aos outros a serem melhores. Então é neste momento que você faz essa reflexão aí na sua casa, por que eu deveria, né, me desenvolver como um empata? E é o que eu te falei, aqui você vê que é um processo de empatia social. Exatamente, Que é o que o mundo precisa, não é? E de sobrevivência, como você falou no começo, porque nós precisamos um dos outros para sobreviver, para viver bem em sociedade. Exatamente. Tem mais perguntinha do público, vamos responder agora. Vamos. Quem mandou? Obrigada, Gustavo. Um beijo para você, meu amigo. Olha só, qual a diferença entre empatia emocional e a empatia cognitiva? Então, a cognitiva é aquilo que a gente tem naturalmente, sabe? Que você nasce assim, a criancinha não nasce querendo matar o outro, entendeu? Ela vai sendo ensinada que o outro deve ser exterminado. Então, a cognitiva, na verdade, é isso que eu te falei. É aquela situação natural espontânea, que muitas vezes difere de um transtorno antissocial. E o que a gente mostrou aqui é justamente essa empatia emocional. Eu crio situações para conseguir me conectar através da emoção, do sentimento. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Mais perguntinha, quem mandou? A Márcia, um beijo para você, Márcia, obrigada. Passar por um processo doloroso, perda na família, término de namoro, etc., pode fazer despertar a empatia ou o processo é inverso? Tanto um quanto o outro. Pode acontecer as duas coisas. O que vai diferenciar, eu chamo de otimismo trágico. É o que você vai decidir fazer pós a tragédia. Então, vamos supor que eu perdi um ente querido. É comum, eu escuto muito isso na clínica, a pessoa chega, Lucy, eu perdi a credibilidade nas pessoas, eu perdi a confiança, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais em nada. Então, pode acontecer, entendeu? Mas, é o que eu te falei, bem trabalhado esse trauma, você pode sim readquirir essa empatia. É o que a gente vai chamar de otimismo trágico. Eu vou decidir o que eu vou fazer depois da tragédia, se eu quero ter uma visão otimista ou pessimista. Entendi.
Muito bom. Olha, foram várias perguntas, então acho que depois você consegue também responder, né, nas redes sociais, mas que legal que todo mundo participou e que maravilhoso ter você aqui. Obrigada. Muito obrigada, você sabe que eu gosto muito de você, eu tenho um carinho muito grande por você, respeito demais o seu trabalho, porque você faz a diferença na vida de muitas pessoas, que Deus te dê muita saúde para continuar assim sempre, né? Ah, com certeza será o mesmo para você, porque Obrigada, o que acontece Lucy. de bom para mim, reflete em você. Olha que maravilhoso. E olha, você consegue falar com a Lucy, tem alguma dúvida, quer saber mais sobre o trabalho dela? É muito facinho, vai lá na rede social, que é @lucy.gameiro, @lucy.gameiro, e tem o telefone também, aqui em São Paulo, 11 5083 8535. 5083 8535. Muito obrigada e até a próxima, né? Se Deus quiser. Com certeza. Bom feriado pra você, bom carnaval. Você. Ah, é? Bom carnaval. Meio esquisito esse carnaval, mas é, né? De toda forma.